Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o nosso Em Termos de Jogo maravilhoso. Pra quê? Pra quê? Pra falar sobre Quantum Mania. Esse filme maravilhoso ou não, que estreou na quinta-feira passada, né? E agora a gente veio depois de uma semaninha, né? A gente deixou aí o carnaval acontecer pra gente poder fazer uma análise, já que a galera agora sim pode ir tranquilamente ao cinema para assistir esse filme. E aí eu já te pergunto, NPC, assim, bate pronto. Vale a pena ir no cinema ver esse filme? Cara, bom dia, boa tarde, boa noite, querido host. Primeiramente, olá a todos. Lembrando, desde já, que este vídeo conterá spoiler. Muito bem. Então, se você ainda não assistiu, assista esse vídeo, essa live por sua conta e risco. Mas, me pergunto se valeu a pena. Surpreendentemente, para mim valeu. Olha, Eu sou a pessoa que eu geralmente não crio muitas expectativas com relação a nada, já falei isso aqui outras vezes. Só que com relação a Quantum Mania, ou Quantum Mania, não sei como é que se pronuncia o nome dessa bodega desse filme, eu estava com a expectativa muito abaixo de zero, porque eu vi tanta gente falando mal, uhum. que eu falei, mano, vou gastar meu dinheiro para ver um filme ruim. E falei, ok, estou disposta a isso, obrigada em termos de jogo. Aí fui lá. E me surpreendi positivamente, devo admitir. Eu acho que, assim, vale a experiência cinematográfica. Não, a gente viu em 2D, né? Acho que tem 3D, não sei se 3D seria tão bom, É, mas 2D. Ainda mais que a gente pegou uma promoção. Era promoção? Não, a gente ia meia, pagava meia no cinema. a Então, gente não pegou promoção nenhuma, a gente pagou o preço normal de feriado, porque a gente ainda foi no feriado exatamente, para ainda teve ajudar isso. nossos bolsos. Mas, surpreendentemente, foi tranquilo de assistir. Assim, vamos lá. Galera, eu fui a pessoa que detestei Thor Ragnarok, detestei Thor Love and Thunder, Mais mas, ainda, assim, é detestar mesmo, de não querer rever. Mas, o eu Quantumania revi. eu reveria tranquilamente. Assim, é o melhor filme da Marvel? Gente, não, não vai ser o melhor filme da Marvel. Eu acho que eles não estão nem com essa pretensão de. É porque eu acho que a gente tá com a expectativa, a gente que eu digo fã, que quer ver mais coisas sobre a Marvel, de toda hora sair um novo Ultimato, sabe? E não vai ser. Se a gente parar pra Eu ver. acho, pelo menos do jeito que eu tenho visto as pessoas, as expectativas com relação à Marvel decaíram muito. A partir da fase 4, tanto por conta das séries, por conta dos filmes que saíram, que a galera gostou bem menos do que seus anteriores. Uhum. Então, não sei se a galera tá esperando grande coisa da Marvel, mas não. Eu acho que E agora não. eu esqueci que eu acho que tem acho que uns 3 filmes da Marvel para sair ainda esse ano, dois com certeza, e tem algumas séries. Eu peguei essas informações e só que eu tô no celular, fica mais difícil de ver. Uhum. Eu. Então, assim, pelo que eu tô vendo, a galera não tá esperando quase nada de nenhum deles. Que Uhum. a gente teve agora, o Quantum Mania, teremos Guardiões da Galáxia, acho que é maio, mas eu Uhum. não vou Por aí, lembrar. por aí. E no final do ano, acho que outubro, novembro, vai ter The Marvels. E eu não lembro se tem mais algum, mas esses dois eu tenho certeza. Normalmente a Marvel lança uns três aí, no máximo. Só que a gente vai ter as séries, né? Sim, 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 Tem sim. acho que mais 2 ou 3 séries esse ano. Então, assim, admito, já me adiantando, que em comparação com Love and Thunder e em comparação com Wakanda, que saiu ano passado, teve mais algum que saiu ano passado? Foi Multiverso, Foi né? Multiverso da Loucura. Uhum. Foi Multiverso da Loucura. Mas comparado a esses dois que eu me lembro mais vivamente, e até com as séries, trazendo de volta She-Hulk, Uhum. os efeitos especiais nesse filme, eu achei que tá muito legal. Sim, eu E acho é um que filme que é quase 100% CGI. é pesado. É pesado o CGI desse filme. São, sei lá, quantas horas de filme? 120 minutos, acho que tem um pouco mais de 2 horas. É o tempo inteiro.
90% é CGI. Uhum. É meia dúzia de cena ali, acho que bem no início e já no final, que não tem, que é ele andando pela rua, que vocês Uhum. viram aí pelo trailer. Fora isso, CGI, tela verde. Tela E verde o tempo todo. eu, pra mim ficou bem satisfatório. Ficou. Eu realmente gostei do que eu vi, assim, no CGI, né? Foi uma coisa bem tranquila de assistir. Tipo, não teve nada. Por exemplo, eu já fiz análise aqui do canal, no canal sobre o trailer do The Flash. Gente, vocês podem ver, às vezes a minha tela tá dando. A tela da NPC tá dando uns flashes verdes. Eu não sei se é porque o meu computador ele acabou pegando chuva, né? Nesse final de semana. Porque o ser abençoado aqui esqueceu a janela aberta e caiu uma chuva de acabar o mundo no Rio de Janeiro e a chuva pegou Inclusive, no foi computador. no dia que a gente foi ver Quantum Mania, tá? Exatamente. Eu tava terrivelmente preocupada de que esse cinema tivesse saído muito caro. Uhum. Mas aqui não tá aparecendo nada pra mim, não, 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 a princípio. aparece pra mim, que sou eu que tô gravando aqui a tela, e Aham. reflete na live. Então, é só pra vocês ficarem cientes. Mas é só uns flashes assim, tipo. Aí, acabou de dar. Eu não sei se é isso Ótimo. ou o. E é só na tua tela. Na minha? É só na sua. Estranho, será que é a internet? Não sei. Mas vamos seguir, vamos Enfim, tocar o barco. seguindo. E eu gostei dos efeitos especiais, gostei muito dos efeitos especiais de Quantumania. Na verdade, eu estava muito preparado para ver um Love and Thunder 2, então eu estava com o pé. Não, estava com o corpo inteiro atrás. Eu falei, eu só vou ver esse filme por causa do em termos de jogo. E, gente, foi satisfatório. Foi bem E aí, satisfatório. refresca a minha memória, Rose, que eu posso estar enganada, mas você não gosta dos outros Homem-Formiga, um e o dois. Eu acho meio bobo. Na verdade, parando pra pensar, eu acho que esse foi o melhor Homem-Formiga que eu vi. Você, É, porque eu você tinha tava me dito, lembrando de você falando que você não tinha gostado dos outros dois. Porque, cara, eu não tenho problema nenhum com as piadas em filme da Marvel, só que eu não acho que combine tanto com os filmes do Thor. Porque, e eu tava pensando sobre esse filme hoje, porque não tem como não comparar com os outros filmes da Marvel. Uhum, Para mim, porque eu funciono muito com essas comparações. Não sei se é honesta essa comparação ou não. Só que eu não consigo esquecer aquela cena da Natalie Portman e a Valkyria, que eu não lembro o nome das personagens, mas e a Valkyria, que, cara, dá vergonha alheia. E você vê na cara das duas atrizes, que elas estão com vergonha de estar uhum, fazendo aquela cena, aquela piadinha ruim, uma piadinha, sabe, que destoa um pouco, inclusive, do filme. Que a gente já falou bastante de Love and Thunder no passado, Deixa eu... só que isso você não vê aqui. Você tem as piadas, eu acho que foram piadas que me pegaram, pelo menos, Uhum, e a gente já espera que o Homem-Formiga seja bobo. sim. Eu acho que combina aqui. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Eu estava falando sobre o CGI quando a tela verde apareceu, como apareceu agora de novo. Do trailer do Flash, que tem uma hora que o Michael Keaton, como o Batman, ele desce. Eu falei assim, não gostei desse CGI aqui, ficou feio. Não teve isso no Homem-Formiga pra mim. Eu acho que teve uma cena ou outra, assim, bem... Um passão, assim, que eu não Seu consigo... microfone desconectou. Tá melhor? Sim. Ele tá com... Só que, Foi isso, galera. A chuva pegou e deu alguns problemas aqui nos conectores. comparando também com essa do Flash, aquela cena que a cara, né? Uhum. Ela dá porrada no povo, aquele CGI ele me deu uma leve incomodada. É, Foi muito de leve, é um trailer que o filme não tá finalizado, tem todas essas questões. Pro filme pode ser que melhore, mas ele me deu uma incomodada. Mas aqui, a princípio, não teve nada que me incomodou. uhum. Não teve nada grotesco
Como teve em Wakanda Forever, por exemplo, com aquele. O caixão subindo. Com o caixão subindo. Dali, meu Deus. E das duas cenas são ruins. Uhum. Fora outras coisas. Mas com relação ao CGI, eu gostei bastante. A fotografia do filme eu achei belíssima de Quantumania. Que cidade bonita. Lembra muito, inclusive, aquele filme que a gente viu da Disney recente, do Outro Mundo lá, que eu esqueci o nome. Acho que é Mundo Estranho, Sim. que é uma animação Sim. da Disney, tá lá no Disney Plus. E, cara, como ficou bonito esse mundo que eles criaram Uhum. ali, né? Porque, sei lá, me lembrou um universo, assim, muito, muito louco. Eu gostei demais. A primeira coisa que eu pensei quando a gente é apresentado nesse universo do Quantumania foi o mundo do Loki. Assim, se você viu a série do Loki, aquele mundo que eles estão lembra muito o mundo que o Loki tá. Na verdade, não o mundo como aparece, mas sim a base, o quartel-general que o... Qual é que é o nome dele? Que o inimigo... Ah, esqueci o nome dele. Putz. Quem? O Kang. Ele faz ali. Eu falei assim, gente, me remete muito a Loki. Tipo, eles têm Ah, um. tá. Sei lá, o trono dele ali, né? Não, a Vamos colocar cidade assim. mesmo que ele tá. Que ele construiu ali me lembra a. Jura? Uhum. Uma coisa que me incomoda nos filmes da Marvel é que eles pegaram a estética espacial pra tudo. Tudo lembra o espaço, tudo lembra muito Guardiões da Galáxia. E eu sinto falta de um pouco do mundo terreno. E aí quando a gente tem esse mundo terreno, a gente vem com Wakanda, que sei lá, não supre, sei lá. Tem alguma coisa que eu tô sentindo falta que eu ainda não sei o que é, mas aí sou eu sendo chato. E Mas. esse ano de filme vai ser só no espaço, eu acho. Uhum, Porque a Guardiões da Galáxia é espaço, acho que são outros mundos, né? Colocar assim, tem o espaço, teve Quantumania e The Marvels, com certeza vai se passar no espaço. Eu não consigo lembrar quais são as séries, Host, depois se você quiser ver quais são. uhum, É que eu printei a tela, tá aqui no meu telefone, só que se eu sair daqui vai assumir minha imagem. uhum. Mas é se preparar para ver outros universos, e eu acho que vai ser um foco a partir de agora. Ele já Até é o porque falando, foco. Já é um foco. é, Já tem isso a gente está acontecendo. falando de multiversos, né? Uhum. E aí, Eu acho que a Echo é para esse ano também. ai, vontade Essa eu acho que vai se passar. na cidade, Eu, vontade nenhuma de ver Echo. eu tô empolgada porque teremos Demolidor. E eu gosto demais do Demolidor. E teremos o Rei do O Rei Crime, do Crime. que são dois personagens que eu gosto muito. Uhum. Então, assim, eu não tô com a expectativa lá em cima, como eu disse, minhas expectativas são sempre em baixa, só que eu tô esperando um divertimento no mínimo. Uhum. Porque é isso, Marvel agora, minha expectativa é sempre abaixo de zero. Quem sabe eu me surpreendo assim. A gente já falou muito sobre as outras coisas, vamos direto ao filme, né? O filme começa com o nosso querido Scott, né? Andando pela cidade, fazendo várias piadinhas, contando como a vida dele mudou. E a gente, na verdade, descobre que a vida de todo mundo em volta dele mudou. A dele tá meio parada, ele só quer os louros da fama, né? Sem ter que se esforçar muito. Ele até chega a lançar um livro e tem que ficar de olho na filha dele que começou a se enveredar para o lado. Como é que eu posso dizer? Um lado meio. É, como é que é? Altruísta, né? Ela quer salvar tudo e a todos o tempo todo. E aí ela também fica muito com o avô dela, né? É avô dela, o Pym? É Hank Pym? Eu não sei se o Hank Pym é. Não é avô, né? Mas ela Ela. chama ele de avós porque o pai tá com Isso, com a Hope. isso. E aí, a gente tem a Hope também, que tá. Na verdade, o filme começa passando, né? Te mostrando o que aconteceu depois do blip, né? Depois que eles voltam do blip. Parece que a Hope tá
tomando conta das indústrias do Pym, né, do Hank Pym. O próprio Pym e a mulher dele estão em casa sem fazer muita coisa. Na verdade, o Pym está trabalhando com algumas formigas ainda, ou seja, o Hank Pym gosta muito das formigas. E aí ele tá meio que ensinando as formigas na verdade, ele colocou um capacete nas formigas para que elas pudessem trabalhar ali de uma forma melhor, e elas acabaram construindo uma mega cidade. Essa informação é muito importante. A gente não leva muito a sério no começo do filme, a gente na verdade descarta totalmente, mas Eu não descartei, não. é uma informação muito Não importante. descartei mesmo. Porque a partir do momento em que, já avançando para a próxima cena, que eu acho que é logo a seguir, quando eles são sugados para Quantum Mania, porque inclusive eu tô com o ranço da filha do Scott. Nossa senhora, fiquei com raiva dessa garota, não sei porquê. Mas quando eles vão pra Quantum Mania, eu falei, cara, essas formigas vão fazer alguma coisa lá na frente. Eu não. Pra ver, quando eu vi elas entrando ali, desculpe, quando eu vi elas entrando ali, eu falei, mano, elas farão alguma coisa. Porque eu acho que é muito disso, né? A Marvel, ela te mostra um detalhe e ele muito provavelmente será importante em algum momento. Então eles focaram, pra mim, eles focaram muito nessas formigas, falando, olha como elas são inteligentes. Eu não sei o que Olha aconteceu, como- mas a sua voz ficou abafada. Peraí. Melhorou agora? Melhorou. É, Fale. geralmente quando a Marvel foca muito em alguma coisa, é porque ela vai ter alguma função. Então, olha, essas formigas são muito inteligentes, olha esse universo que elas criaram dentro dessa colônia de formigas. Eu falei, meu irmão, elas vão fazer, eu pensei, elas vão fazer o que elas fizeram lá no final do filme. Falei, beleza. Já tava esperando, só tava esperando quando que ia acontecer. E aí a gente tem o Hank, né? O Hank não, o Scott apresentando o livro dele. E aí começam as piadas de duplo sentido. O filme é recheado de piadas de duplo sentido. Na verdade, tem algumas piadas que são até escondidas assim, porque como são piadas de cunho sexual, são piadas que você tende a entender se você tiver uma malícia maior, mas pra criança não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho isso muito inteligente, eu acho isso muito bom. Eu me senti uma criança porque eu não peguei nenhuma dessas referências. Me senti uma criança inocente, porque o Ron ficava assim, mas você viu isso? Isso lembra um órgão sexual, tipo assim, não, eu não estou entendendo isso e tá tudo bem. O filme Mas tem, ele viu em tudo. na verdade, tem algumas piadas de cunho sexual, sendo uma delas, começa no livro do Scott, que tem alguma coisa mais ou menos, eu não vou lembrar bem o que tá escrito, mas é alguma coisa mais ou menos assim, Your little boy, your little kid, um negócio, não, É pequeno amigo. your little, Pequeno amigo. não é kid, não é amigo não é little friend, é your little kid. Little guy. Little guy. Little É guy, como se fosse a então. criança pequena, mas você já sabe que não é uma criança pequena, porque logo em seguida ele fala alguma coisa do tipo, a criança tá dormindo ou tá acordada, um negócio desse. E lá no final do filme, o Hank Pym vira pra ele e fala assim, faça a criança crescer. Gente, assim... Ele não fala criança, ele sempre dá espaço para crescer, alguma coisa do gênero. A criança interior sempre tem espaço pra crescer, algum negócio desse aí, tipo... Cara, só tentem pegar essas piadinhas. É que eu falei, gente, eu não peguei nenhuma. Piadocas. Ele fica falando assim, tu reparou? Eu falei, não, eu me senti uma criança inocente. Que ótimo. Então, eu acho que é muito, que a galera fala muito sobre sexualização e geralmente a sexualização tá na nossa cabeça. Sim, sim. Que a gente, teoricamente, entende mais isso, né? Que tá com uns 30 e poucos anos, dançava Mamonas Assassinas, não entendia bodega nenhuma. Hoje em dia, quando a gente para ver, a gente, meu Deus, que cara é isso? Mas tudo bem. Seguindo.
Seguindo, aí a gente vai pra uma, uma coisa que incomoda um pouco no filme, né? Mas não acho que seja determinante para hate de qualquer coisa. O que acontece? A nossa querida, como é que é o nome da atriz? Tá bonitona no filme? Tá bonitona não. Michelle Ela Pfeiffer? é. Nossa querida Michelle Pfeiffer ficou anos e anos no mundo quântico, né? 30 anos para ser mais exato. E aí tem uma piada com ela sobre isso também, sobre sexo. Ela ainda fala que tem necessidade, tinha necessidade naquela época. E aí o que acontece? Quando, né, ela o que incomoda é que a todo momento ela fica assim: vocês não podem fazer isso, vocês não podem. E ela não fala o porquê não podem, ela não fala. Tipo, ela sabe de tudo que acontece no mundo quântico, sabe o que tem lá, os perigos do mundo quântico, mas ela em nenhum momento, nunca falou nada pra ninguém porque ela falou assim: ah, tá tranquilo. E eu acho que pode ser Ela até. não achou que fosse voltar, né? É, ela acha realmente que não precisa se preocupar. E aí eu acho que pode ser até uma parada que o Scott comete no final do filme esse erro também. Mas é muito mais o Scott, é muito mais do Scott não se preocupar do que ela. Até porque o marido dela tem essa fixação pelo mundo quântico. Então eu acho que não era nada mais, nada menos, nada mais justo que ela virar pra lá pra ele. Olha, aconteceu isso e isso no mundo quântico enquanto eu tava lá. Não, 30 Só que anos. eu acho que tem uma questão. Pode ser um furo de roteiro, pode ser talvez até uma facilitação para algumas questões dentro do roteiro. Só que eu acho também que isso é uma parada muito geracional, sabe? Que os adultos, né, vamos colocar assim, ou as pessoas mais velhas, elas tendem a esconder alguns fatos, não são todos, obviamente, só que tem uma grande parcela que costuma esconder certos fatos, a não ser quando dá merda. Aí quando deu a merda, a pessoa vai falar assim, putz, olha só, deu essa merda. E talvez se ela tivesse falado antes, não tivesse dado a merda. Uhum. E eu tô falando isso na nossa sociedade. Eu adoro trazer isso pra vida, né? Desculpa. Mas é que isso é uma coisa que acontece bastante. A galera mais velha tende a tentar proteger as pessoas à sua volta. E esquece que às vezes tudo que ela precisa é dialogar com essa pessoa e falar: olha, não vamos ficar insistindo e mandando sinal para o mundo quântico, porque pode dar bosta. Uhum. Você não sabe o que tem lá dentro. E aí esconde informações achando que está protegendo aquela pessoa, quando na verdade não está. Eu tenho um questionamento pra você que já viu a fase 4, a fase 3 da Marvel umas 30 vezes. É, quando acontece o blip, o Hank ou a, eu nunca sei o nome da mulher dele, a da Michelle Pfeiffer, Cara, a atriz. se eles sumiram, Isso. eu tô tentando lembrar disso, eu não lembro dessa informação. Porque se eles não Eu não sumiram, eles consigo ficaram lembrar. 5 anos, tipo, fazendo o que, gente? Olhando formiga? Investindo na empresa do Hank Ah, Pym. não, não, não. Gente, Eu realmente eu não lembro, eu teria que buscar, eu esqueci de pegar essa informação. Quando você falou aí anteriormente, eu falei, putz, eu não lembro se eles sumiram. uhum. Não Por- consigo lembrar mesmo. Ah, sumiram! Sumiram sim, sumiram sim. Tá, Lembrei, ok. lembrei. Menos mal. Aí Lembrei que eles. no final do filme No final do filme, eles. Quando o. Por isso que o Scott não consegue voltar, inclusive. Porque ele vai pra Quantumania e aí acontece o blip e os três somem. E aí ele não consegue voltar. Na verdade, ele não chega aí pra quando. Ele vai pra um mundo de. Um mundo. Ele tá em Quantumania, não tá? No mundo Não. quântico? Ele. Acho que ele tá em Eu um. jurava que Eu tava. acho que ele tá em algum. Até porque senão ele já teria conhecido aquele lugar. Um mundo quântico lá. Mas a galera falou, que bom que você voltou. Não pro Aí Scott. tinha pessoas que. Pro Scott. Eu sabia que você voltaria, ou alguma coisa do gênero. Eu acho que ele não estava exatamente onde estava aquela galera, mas ele estava no mundo quântico. Eu não lembro disso, não. Tanto que é sobre isso que ele fala sobre o mundo quântico pro pessoal dos Vingadores, que eles poderiam usar isso a favor dele, Tá. Eu realmente. deles, no caso. Realmente eu não lembro disso. Mas você que viu mais. Então. Seguindo.
E aí o que Se eu tiver acontece? errado, galera, comenta aí e fala, você tá falando bosta que tá tudo certo. O que acontece é o seguinte, ela não conta e aí a garota tá construindo com o Hank Pym um novo um novo reator quântico lá, na verdade uma máquina que manda um sinal pro mundo quântico para mapear todo o mundo quântico, né? Como se, tipo, num estalar de dedos. Isso pra galera, eu vi muita galera no cinema reclamando disso. Mas pra mim, sinceramente, gente, a gente tá falando de Hank Pym, como é que é o nome dele? Do Downey Jr., do Homem de Ferro, do cara do Quarteto Fantástico, eu acabei de esquecer o nome dele. Esses três caras são as mentes mais brilhantes do universo Marvel. Então, fazer um mapeamento do mundo quântico pra eles é ridículo. O outro criou o Jarvis. Então, assim, Criou uma armadura dentro a gente tem de que partir do pressuposto que o mundo da Marvel uma começa caverna. com o Robert Downey Jr. criando uma armadura mega militarizada que reage a energia que ele fabrica. Pô, gente, pelo amor de Deus, então mapear não é nada demais. Mas aí vamos lá. Aí eles são. Eu acho eu acho que inclusive o que todos os filmes da Marvel, né? Tem essa coisa de fora da realidade. Eu gosto muito, eu sei que a galera detesta o vampiro que brilha, só que, mano, é naquela história que ele brilha. Então, assim, como é que você tá me vendendo a sua história? Uhum, Nesse mundo aqui, essa garota estudou durante 5 anos, sei lá, 7 anos sobre o mundo quântico e criou essa máquina que mapeia o mundo quântico. Beleza. ok. Se aqui ela faz isso, tá ótimo pra mim. Uhum, Só que você tem que me vender seu peixe. Tem coisas que fica difícil de comparar porque, como é que é? Ofende um pouco a minha inteligência. Porque tem coisas que mesmo estando num mundo fantástico, é tipo, este é o homem mais inteligente da Terra. Olha, esse cara aqui pode te matar com uma fase. Se Você, abrir a boca. caralho. Então é só ele não abrir Então a assim, boca. tem coisas que não bate, a informação não bate. Uhum. Mas ali eu acho que dá para comprar a informação de que ela estudou durante 5 anos e quando o Hank voltou, porque você vê, apesar de ser muito uma cena muito curta, você vê que a relação dela com o Hank Pym é Pink. muito próxima. Uhum. Esses meio com Pink, tá ótimo, né? É uma relação muito próxima. É avô, foi ele que tirou ela da cadeia sem nem o pai saber. Uhum. Então, assim, acho que ela tem uma relação. Será que estamos ao vivo novamente? Fala galerinha do Em Termos Estamos. de Jogo. Tá bom, calendário. Fala galerinha do Em Termos de Jogo. Estamos ao vivo aqui. Aconteceu aquilo que mais acontece na cidade do Rio de Janeiro: a queda de luz, né? Então, tentar voltar do raciocínio que a gente estava vai ser difícil? Vai ser difícil, mas não é impossível. Estamos aqui Eu falando lembro que eu sobre. estava falando Diga. sobre a proximidade da filha do Hank, do Scott, com o avô adotado. Era disso que estávamos falando na hora Isso, exatamente isso. que caiu a internet. Eu só acho que você não está. Ah, tá. Eu já ia falar você não está aparecendo, mas está sim. Cadê? A gente não vai voltar desde o início, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando. Talvez mais tarde a gente junte os dois vídeos e relance. Vamos ver como é que vai ficar por aqui. Mas vamos dar continuidade, porque eu acho que já estava grandinho aquele, né? Tinha uns 20 minutos a gente falando. Pois é. Então, assim, e a gente ainda tá no início do filme. Uhum. Então vamos lá. A gente tem eles sendo sugados, né? Tem a invenção do radar, digamos assim, para mapear o mundo quântico. E ali a gente vê o desespero da Michelle Pfeiffer, né? Da senhora Pym. O quanto ela ficou nervosa quando ela descobre. E eu acho que
Acho que é logo no início, né, que aparece ela lá dentro de Quantum Mania e Isso. ela conhecendo o Kang. E eu achei interessante que eu, no primeiro momento, eu falei, ué, ela voltou lá pra dentro? Eu fiquei Uhum, confusa se era uma memória ou se ela de fato tinha voltado, né? Já estava lá, já ia começar ela estando lá. E uhum. não foi o caso, foi só mostrando que ela conheceu o Kang há Antes de muito todo tempo mundo. atrás. Aham. Exatamente. E aí, E, enfim, nesse. você vê o desespero nos olhos dela e começa a sugar todo mundo. E eu achei interessante nessa cena que o Scott e a Hope trocam um olhar quando os pais da Hope são sugados. Ele olha pra ela e ela, tipo, beijo, tchau, tô indo atrás dos dois. E ele faz a Ela mesma vira a coisa com a filha vespa e dele. vai, né? Tipo, Exatamente. E ele faz a mesma coisa com a filha. desculpa, gente. Saúde. É, então, assim, eu achei interessante essa troca de olhares dos dois, do tipo, Vai lá, é vai. isso, não vai ter o que fazer. Vamos atrás desses dois. Uhum. Desses dois, né? Desse povo. E aí vem aquela cena das formigas entrando também, porque elas também foram sugadas. Foi sugar tudo, E eu né? falei, foi sugado tudo, porque ela manda o recado pra lá, a senhora Pym desliga e logo em seguida ele liga de novo, porque queriam ela de volta Na, lá ve- no mundo quântico. na verdade eles mandaram. Aí eu acho que já é uma questão do pessoal que trabalhava lá pro Kang. Eles estavam querendo só algo pra sair dali. E aquela conexão já era alguma coisa pra eles saírem dali. Mas precisava Uhum, do. Agora a pergunta que eu não consigo responder. Eles conseguiram uhum. trazer, né? Eles através daquela fenda dimensional lá. Por que eles não conseguiam Uhum. sair? Como é que essa. Tipo. É porque o Kang, particularmente, ele não queria só sair. Ele queria sair com a máquina dele. Porque aquele negócio lá que ela ajudou ele a reconstruir, que eu esqueci o nome, que a senhora Pym lá ajudou ele a reconstruir, faz com que ele passeie por todos os multiversos. Uhum. Então ele não quer só sair de Quantum Mania, ele quer conseguir ir para todos os multiversos. Uhum. E Então aí. isso para mim fez mais sentido, assim, do porquê ele precisava que ela voltasse. Porque ele precisava ter acesso àquele brinquedinho lá dele, que eu não lembro o nome daquela boneca. É o. A máquina multiversal, pronto. Exatamente. Ele não tem uma América Chaves que o fará passear pelos multiversos. Ele precisa daquela máquina. Não, e E aí. aquele núcleo, né? Vamos chamar É, assim. ele precisa do núcleo, exatamente do núcleo. E aí a gente tem eles se separando, eles começam a mostrar como é o mundo, né, enquanto Mania. Aqueles bichos gigantes que na verdade são pequenos já comparados com a gente. Aí tem uma cena até que engraçada que tem um bicho que vai atrás deles, aí o outro aparece. Aquela questão básica de sobrevivência. E o Hank e a coisinha estão fugindo. Aí vem mais uma cena de piadinha de conotação sexual, que é o use, né? Bebo use, não tenho buraco, eu queria ter buraco, quantos buracos você tem? É. Eu não entendia nada, mas tudo bem. E isso já é uma certa facilitação de roteiro, né? Porque ele bebe aquele líquido e ele começa a entender todo mundo. Não, Só isso que eu aí é a achei maior uma facilitação. facilitação de roteiro que para mim tá de boa, sabe? Eu acho que facilita a comunicação. Só que eu acho que esse não foi um dos. Acho não, né? Não foi um dos filmes mais longos da Não, Marvel. não é, Então não muito pelo tá contrário. tendo pra ficar enrolando. Uhum. Então, assim, pra que eu vou ficar enrolando com essa parada aqui? Eu vou dar esse use aqui, Guzi, chamando daquela bodega. É use. Bebe aí que você vai entender a gente. Uhum. Isso foi o que eu falei. Você me vende uma ideia que eu consigo comprar e que não ofende a minha inteligência, pra mim tá ótimo. Eu tô indo ver um filme pra me divertir. Uhum. O problema é eu ir ver um filme e passar raiva. Porque, sei lá, me sentir burra, sabe? Ah. Não. O use, ele dá aquela leve incomodada, mas não é nada tipo, meu Deus, estragou o filme, não quero mais ver. Mas, não, de fato, não me incomodou em nada. E Mesmo, aí, mesmo.
né? A gente tem essa parte, e em contrapartida, do outro lado, temos a Pinona, né? Michelle Pfeiffer, Pinona. A grande Pin, Pinona. Tentando, de qualquer jeito, mostrar, fugir do lugar e arranjar um jeito de voltar. Uhum. E aí o passado dela começa a ser descrito, né? Descoberto pelos outros personagens. Até que em determinado momento a gente tem a presença de Bill Murray. Sim, temos Bill Murray no filme. Mais piadinhas de conotação sexual sobre necessidades e sexo. Nesse momento eu entendi porque ela foi muito direta. Foi ali muito direta. Você entende o que Que eles coisas estão vocês falando? Obviamente fizeram? não fala. Coisas selvagens. Quão selvagens? É, pois é. Muito selvagens. Miau. Primata mandou miau aí, ó. E eu achei interessante também a forma com que o próprio Hank lidou com isso, porque, tipo, não, beleza, você estava 30 anos desaparecida, uai, não tinha como sair dali, nem sabia se ia sair. Uhum. E a vida continua, né, gente? Para ambos os lados. Tanto é que Tanto para ele, ele quanto para ela. tanto é que ele também fala, né? Não, eu também. Eu fiz muito. Também, só Fiz que muito. ela não era você, né? É. Aí eu Achei falei, fofo essa parte, aham. mas enfim, é isso, gente. A vida segue. Mas eu achei interessante essa cena porque ela sente a ameaça que tá vindo. Eu achei uma luta até interessante, só que acho que já dá pra falar, me incomoda um pouco nesse filme que você tem o nome do filme, Homem-Formiga e a Vespa enquanto Amélia, só que pra mim a Vespa ficou muito de lado. Esse filme pra mim é mais do Scott com a filha dele. Sim. Então assim, Seria você Homem-Formiga ter e Mulher-Formiguinha. sei lá qual é o nome da personagem dela. Porque fiquei com ranço. Inclusive, eu achei uma puta falta de sacanagem da Marvel usar a mesma atriz pra fazer a filha Vários do anos. Scott. Aham. E aí, quando chega no momento em que ela vai ganhar destaque, eles trocam a atriz. Trocaram Talvez a por isso atriz. que eu tenha ficado com o ranço dela. Mas eu acho que não foi isso, não. Acho que foi outra coisa. É porque ela é muito chata no Eu acho começo que do já filme. Ela é muito, não, muito ela, chata. acho que a prepotência dela ali e tal. Porque ela ser idealista, eu acho Ela é uma adolescente, ela é ok. chata. Pode ser. Eu acho que eu tô velha. Eu tô com preguiça de adolescentes. Eu acho que é isso. Deve ser, né? Os 35 anos estão chegando, gente. Sobre isso. Mas, enfim. Seguindo. E aí a gente tem essas cenas de descoberta de passado, né? Quem é o Kang, como é que ele chegou lá, o que que a máquina dele faz. E assim, eu achei muito legal porque eles fazem um flashback ali e te explicam simplesmente o Uhum. que está acontecendo. E aí Que eu, você. eu gostei muito dessa cena, de como eles construíram a relação dela com o Kang. Uhum, e aí, tipo. Foi uma explicação, assim, que dá para entender, que mostra por que ela tem medo dele. Me lembrou, inclusive, pensando aqui agora, a Wanda, quando lê a mente do Ultron. Pô, e é muito específico, já tem muito tempo, nem lembro disso. Você jura? Porque quando eles estão passando o corpo do Ultron pro que seria posteriormente o corpo do Visão, Uhum. que ele começa a ter uma consciência, ela consegue ler a mente dele. E Nossa. aí ela entra em desespero e fala assim, putz, fiz merda. Então, eu acho que foi um momento que me remeteu a esse outro lá atrás. Uhum. Eu acho interessante É, que eles já estão, assim, no meio do filme, nessa parte, a gente já sabe que tem uma galera atrás do Scott. Já ia falar Pilgrim, mas o nome dele é Scott Pilgrim. E tem uma galera que tá atrás do Scott e tem uma galera que tá atrás dela. E aí ela fala, a gente precisa encontrar o Scott e sair daqui o mais rápido possível. E a gente vê que eles estão vivendo, tipo, numa ditadura bizarra, que o Kang já dominou o mundo, né, aquele mundo lá do uhum. quântico. E tem soldados e mais soldados, assim. E aí eu acho muito engraçado que a gente tem a participação de outros personagens que ninguém liga, essa é a verdade. Que é o cara, que é o bonequinho rosa lá do Uzi dos buracos.
engraçadinho, né? É um alívio É, cômico mas. ali. O cara da leitura da mente. São personagens que são completamente esquecíveis. A mulher fortuna lá também, que eu não faço ideia do nome dela. Aham. São personagens que a gente já nem tá lembrando dos nomes deles. Uhum. Então, assim, lá na frente, não que, né, o host seja um exímio lembrador de O nomes. Primata acabou de me lembrar que o nome do cara é Scott Lang. Ele botou aqui: Pilgrim é maior que o Lang. Tipo, o Scott Pilgrim é maior que o Ah, Scott Lang. Maravilhoso. não duvido. Mas, o que eu tava falando? Que a gente tem esses É isso, a personagens gente esquece. esquecíveis. E são personagens esquecíveis, e Uhum. lá na frente provavelmente eles não vão voltar. Mas acho que seria até interessante voltar essa mulher fortuna, que eu achei ela bem braba. Mas não acho que vão retornar. Na verdade, eu nem achei ela Ficou tão lá. braba. O que eu achei brabo mesmo era a arma dela. Porra, Não, a a arma arma dela. também, só que a arma não trabalha sozinha, né, gato? Sim, Você não, mas. precisa ter habilidades É. para usar a arma, e eu acho que ela tem. O que eu mais tinha Eu acho gostado que. morreu no meio do filme. Quem? É o cabeça de lâmpada lá. Eu também fiquei triste pela morte dele, mas não é, oh meu Deus, fiquei lamentando. O que eu achei, e me surpreendeu, e acho que surpreendeu todo mundo que estava ali no filme, pelo menos, na história, é o retorno do Daryl. É Daryl, né, o nome dele? Darren. Negócio. Darren. Darren. Cara, o que que era aquilo, gente? É um personagem que, assim, é mais um alívio cômico que é Uhum. idiota. Você olha pra mim, cara, que ser humano idiota, bobo, besta, mas só que você já espera isso dos filmes do Homem-Formiga. Porque Gente, é basicamente o que a gente tem. temos a presença de MODOK, né? A máquina de obliterar e destruir qualquer coisa. E assim, MODOK não deixa de ser um alívio cômico. Então, se você é muito fã do MODOK, coisa que eu não sou, minha caneta caiu aqui, tô pegando. Coisa que eu não sou, você pode ficar com um pouco de raiva ou não. Como eu não conheço muito Teve uma MODOK, galera que gostou de como ele ficou visualmente, aham, que não, não. é tá Assim, bem adaptado ali visualmente, né, pelo menos. sim, sim. Mas eu não sei se o Modok pra mim é um cara muito mais inteligente do que pau mandado, sabe? Bobo, É, pode ser. mas Eu não sei dizer. E o Darren já não é um ser humano tão inteligente assim. Ele uhum. faz uso da inteligência dos outros. E aí a Então, gente tem assim, o Darren como o Modok, como pau que mandado do Kang. E é muito pau mandado mesmo, que você vê o como ele tem medo mas eu nem do julgo Kang. nem julgo ele ter medo Não do julgo. Kang. De forma alguma julgaria alguém ter medo do Kang, porque Uhum. aquele Kang ali é muito mais brabo de carrasco, talvez, do que o que aparece no Loki. Ele é brutal. Aquele Kang ali é brutal. Ele é brutal. E o Kang do Loki fala: Eu sou suave, meu irmão. Comparado Não aos faça nada outros, contra mim, porque os outros são piores. Cuidado com o que você deseja. eu controlo os outros. Pois é. E aí, né? Enfim, E aí cenas pós-créditos. a gente tem o Kang lá, né? O Modok. E aí começa o plot do filme. Qual é o plot? Eles precisam sair. Eles entraram no buraco de minhoca lá. Eles precisam sair do buraco. Só que não sabem como sair. E o Kang está atrás de todo mundo. O Kang consegue capturar a filha do Homem-Formiga e o Homem-Formiga. E faz um acordo com o Homem-Formiga. Você vai lá e vai pegar o que eu preciso, que é exatamente o coração da, Não, da máquina dele, o núcleo da máquina dele. E eu não mato a sua filha. Essa é, justo. essa é a. Qual é que é o nome? Esse é o acordo, né? Aí o Scott fica meio assim de não vou fazer, que não sei o que.
Mas ele vê que o Kang não tá pra brincadeira. Aí ele, tá, vambora. E nisso, vai lá pro. Vai pra dentro do núcleo. A gente tem a cena do Formiguinha Z, né? Igualzinha a cena. Total. Total, gente. Eu ficava vendo aquilo e falei, gente, formiguinhas. Que isso? Se você viu formiguinhas, você entendeu a referência. O Primata colocou aqui, querido, encolhi as crianças maior do que Quantumania. Gente, tá. Me lembrou muito também, inclusive. Eu tava vendo algumas coisas ali, eu ia comentar antes. Me lembrou muito, querido, encolher as crianças. Uhum. Eles lá no jardim da casa, né? Acho que esse é o primeiro até. Primata Até conseguiu porque o já outro ver é o querido. Quantumania? Acho que não, o Primata tá dando orelhada aqui. Sei lá, então vai pegar um monte de spoiler aqui se não viu. Ah, ele não tá ligando não, tá de Então boas. tá bom. Não, mas o filme como eu já falei, não é ruim. Ele não é, realmente não é Não, ruim. eu gostei. Foi o que eu falei, tem facilitação de roteiro e eu acho que ok. Não é nenhum que fala assim, nossa, me senti uma Mistério. idiota vendo. Me senti, na verdade, perdendo tempo vendo esse filme. Que eu acho que não aconteceu aqui. Acho que aconteceu com o Thor Love and Thunder. Eu Uhum, não fiquei entediada como eu fiquei, por exemplo, em Wakanda. uhum. Eu não fiquei entediada aqui. Senti falta daquele amigo do Scott, Pam, que parará, é pam, o parará, engraçadão. pam, parará, Eu da adoro buzininha. aquele personagem. Uhum. Eu gosto mais daquele personagem, dele contando as histórias do Scott. Acho que teria sido interessante ter sido ele que contasse aquele início da história do Do Scott Scott. Lang. Uhum, Seria interessante, né, enquanto ele narrando a história do Scott, uhum. aquele cara lá quando ele vai pegar o café, chamando ele de Homem-Aranha, que é maravilhosa essa piadinha. Inclusive, estou com a É, camisa do Homem-Formiga aqui. Segundo aquele cara. pois é. Então, assim, eu acho que é um filme divertido e eu acho que ele cumpre a função dele, que é nos divertir, sem nos Entreter. ofender. Sim. Exatamente. Baba Yaga? E, pois é, na Baba Yaga quem tem medo principalmente é o outro lá, o grandão, magrinho. Uhum. E, cara, olha, o que eu vi de notícia falando que aquele terceiro amigo não ia participar do filme porque ele foi preso, acusado de agredir a mulher. Eu falei, cara, eu não aguento mais ler isso, porque toda hora aparece essa notícia pra mim. Mas, enfim, a cada mês aparecia de novo. Mas, voltando ao filme, essa cena é formiguinhas. E Cena, aí, é nessa hora que a menina vai ajudar ele, né? A Hope, que encontra eles dois e vai lá ajudá-lo. Os dois conseguem fazer o núcleo o Primata tá voltar ao perguntando aqui tamanho normal. se a missão foi cumprida em apresentar o Kang. Assim, o problema do Kang, e aí não é um problema, mas pode ser um problema no futuro, é porque o Kang ele não é um personagem só que vai estar onipresente. São vários Kangs que vão estar presentes de várias formas. Tanto é que até Uhum. uma cena final do filme são, por Sim, as exemplo, duas cenas pós-créditos, né? esse Falam sobre ele. esse Kang do que estava preso no Quantumania, ele fala que já passou, já viu presente, passado e futuro, sabe como as coisas acontecem. Ele tá lá exatamente para segurar os outros Kangs. Ele também fala a mesma coisa que o Kang Loki. do Loki, só que ele mesmo ele fala, eu sou um conquistador. Todo mundo vai procurar guerra, eu vou conquistar. Eu já enfrentei vocês, Vingadores, eu sei quem é Inúmeras quem, eu sei vezes. quais são os seus poderes. Então ele tem um O conhecimento. que me leva a uma série que eu vi a galera reclamando, né? De que ele não foi com todo o poder que ele tinha para cima do Homem-Formiga e da Hope, lá no final. Ah, porque ele não foi com todo o poder para cima dela. Não sei se você reparou nisso, porque ele estava lançando vários raios contra as pessoas, azulzinhos Aham, lá. E quando ele luta com eles dois mais à frente, que tá só o Homem-Formiga e a Vespa sim. na sala lá com ele não usa esse poder.
Só que eu não sei se as pessoas repararam que quando ele foi atacado pelas formigas, elas destruíram o O negócio que ele aparelho. tinha no braço, Aham. e por isso que ele não consegue usar esse poder. É, E mesmo exatamente assim, isso. ele tá indo bravo pra cima do Homem-Formiga, que o Homem-Formiga não tem força pra encarar o Kang, e você vê aquele braço gigantesco dele. O Primata botou aqui, Mas Lang é agora, café com leite. E eu achei isso maravilhoso. No filme fica muito claro que o Scott Lang, o Homem-Formiga, ele não sabe nem lutar. Ele apanha não, muito feio pro Kang. Ele o apanha muito Kang, feio. Tanto é que muito feio. tem até uma cena no trailer que eles falam assim, você já perdeu, que não sei o que, você não tem como ganhar, você perdeu. Ele fala, eu não preciso ganhar, basta nós dois perdermos. E isso fica Uhum. muito claro nesse filme, muito claro mesmo. Não, e eu fiquei no desespero. Ele, sai daí, sai daí, sai daí. E ele não saía de lá. Mas enfim, e ele só ganha porque a Vespa vai ajudá-lo. Não, Mas mas aí voltando à volta lá na pergunta parte que a gente tá. voltando à pergunta do primata, de se eu acho que o Kang foi bem apresentado, eu acho que o Kang foi bem apresentado pra mim em Loki. Calma aí. Fale alguma coisa, Desconectou seu fone. fale. Pra mim, o Kang foi bem apresentado em Loki. Eu conheci ele lá. Então, assim, eu acho que agora a gente vai ter outros Kangs e a cada história que ele aparecer, ele vai ser apresentado de novo, porque por mais que seja o mesmo personagem, são personagens diferentes. Lang, Kang, Tang, Feng, Gang. É. É, tá brabo, tá brabo. Mas vai dar certo, vai dar certo. E aí a gente tem a Mas cena enfim, das formiguinhas, eles pegam o núcleo. E aí tem a discussão de entrega o núcleo, não entrega o núcleo, pega o núcleo, não entrega o núcleo. Aí o Lang fala, não, eu vou entregar, não tem como, a minha filha tá presa. E aí ele volta pra tentar entregar o núcleo. E aí eu acho que pra tá. constar, se você estiver me ouvindo, eu não estou ouvindo você, tá? O que que houve? Eu não sei o que aconteceu. Saiu sua imagem. Se você segue me ouvindo, eu vou. Problemas técnicos, olha só. Então, continuando falando aqui, né? Enquanto ela volta. A gente teve o. Eu até me perdi aqui que a gente tá falando. Este, Desculpa, porra, é porque eu não tava te ouvindo. já é a segunda. Primeiro teve queda de energia, agora problemas técnicos. Tá bonito hoje. Acontece. É. E É aí, o que, seguindo. que a gente tá falando? A gente tá falando do Kang, Tava apresentação. falando do Kang. Quando eu parei de te ouvir, eles tinham acabado de salvar o núcleo. Eles salvam o núcleo, tem a discussão entre se vai ou não apresentar, vai devolver o núcleo pra ele. Aí a mulher fica falando, não, ele não pode ter o núcleo. Aí o Lang fala, mas ele não pode ficar com a minha filha. E ela, não, a gente vai arranjar um jeito. Ele, jeito é o cacete. Vamos. E aí pra mim vem o maior furo de roteiro. Que é a menina conseguir. Tipo, quem abre a porta pra ela, se eu não me engano, é o. O furo de roteiro é uma facilitação. Ela joga o cara lá que foi tentar pegar ela, né? Ela joga o cara e abre. Você fica, putz, foi nessa facilidade que abriu Ela essa abre. prisão? Isso, ela abre a prisão com uma facilidade de nível. Eu diria que é nível ameaça fantasma. O Anakin entrando dentro da Estrela da Morte pra. Ah, É esse nível. Temos um adolescente que acabou de aprender a usar a roupa, né? a nave. Ah, sim. Ela, na verdade, ela tá aprendendo ainda, mas eu gostei disso. É diferente da América Chaves, que ela está no falar, você tem que fazer isso, ela aprende. É esse aqui eles aprenderam. Ela vai aprendendo com os erros dela. O Scott para e fala assim: você tem que diminuir, pegar um impulso, e aí quando você pegar o impulso, você cresce, que dobra a tua Isso é força. bom. Ele ensina bem esse negócio pra ela. E aí Uhum. você vê esse treinamento, tipo, acontecer no momento da guerra. Ao vivo. Lá vem você É, descendo a ladeira falando de Star Wars. Não, não, mas eu não tô descendo. É só pra você ter uma comparação.
E você que está me ouvindo também, né? Ou escuta, ou Se vendo. você viu Star Wars, né? É, Não não, sabe dizer. ele sabe o que eu tô falando. Mas é de uma facilidade gigantesca. Tipo, isso me incomoda muito quando você tem Essa acho uma. que foi a primeira vez assim que eu falei, putz, tu jura que tu abriu nessa É. facilidade? Mas Fora isso. beleza, vida que segue, Uhum, comprei a ideia, falei, tá. Estamos falando de Scott Lang, que é um filme que não se leva a sério. é, Eu acho que esse é um grande diferencial. É um filme que não se leva a sério, com um personagem que não se leva a sério, e que voltando a comparar com Thor Love and Thunder. Thunder, Thunder. que é um filme que se leva a sério. Uhum. Então, assim, eu acho que você ter essas coisas galhofas num filme que não se leva a sério é mais aceitável do que em outros tipos de filme. E aí a gente tem essa parte, aí ela consegue liberar a mulher fortuna lá, que a gente não sabe o nome, que ela aparece, A mas. Brabíssima. Vai ser a brabíssima. Que é uma Bárbara Tender. O Thiago mandou um Tender. E Mas, aí enfim, temos ela liberando, e aí eles começam uma rebelião de dentro pra fora do presídio lá do Kang. do Kang. E aí, O tem- Kang tá lá passando a mensagem dele, vamos vencer. A filha do Scott fala: não vão porcaria nenhuma, a galera vem pra cá porque a gente vai derrubar esse cara. exatamente, Revolução, anarquia! E Revolução e vambora. Anarquia. E aí a gente tem uma das cenas, assim, entre aspas, mais engraçadas do filme, né? Que o pessoal chega lá, o Scott vê que a filha dele tá fazendo algo diferente e vai todo mundo pra uma guerra. Funcionário. Olha, eu já cansei de meter pau em guerras de filmes e séries que aquele momento confronta um contra o outro, aí três pessoas saem correndo da frente, mais três pessoas saem correndo de outro lado. Eu achei maravilhoso que isso não acontece nesse filme. Tipo, tá tendo a guerra, os bichos, o Scott fica gigantesco pra tentar derrubar os muros. Caiu de novo? Tá ótimo hoje. O que houve? Ah, vai sair de novo. Desculpa. Nada. Aí o Scott fica gigantesco, as naves começam a chegar. E aí chega a galerinha, né? Vem aquela galerinha toda feliz. E aí temos uma cena que é icônica, que é aquele molequinho, que é o vermelhinho, que pergunta sobre os buracos. O cara do Uzi. Use. É. Ele vai correndo na frente de todo mundo. Anarquia, revolução, viva a revolução. E é metralhado. E aí quando ele é É metralhado, esburacado. é, e fica todo mundo olhando assim, tipo, caraca, mó vacilo, o bichinho morreu. E aí quando ele tá todo mundo achando que ele morreu, ele, agora eu tenho um buraco e começa a sugar todo mundo como se fosse um Kirby gigante vermelho. Cara, essa cena é maravilhosa. Gelatina. É maravilhosa. Essa cena é maravilhosa. Não sei de onde ele tirou tanta força pra sugar porque era só um buraco que era aberto ali, mas tudo bem. Mas coisas que não é pra se Enfim. entender, que não são pra se entender. E aí, É. e aí a gente tem começa a guerra, a pancadaria começa a rolar, o Kang vê que ele tá começando a tomar um certo prejuízo porque o Scott tá vindo e ele começa a tentar acelerar pra sair do mundo quântico. Desculpa, gente. E aí começa uma guerra generalizada, a porradaria começa a rolar. O Scott consegue entrar com a ajuda da garota. Ela dá uma lição de moral digna de Naruto no Darren, no Modok. Digna de Naruto, Boku no Hero, qualquer anime que tenha um protagonista que seja o mínimo, né? Como é que eu posso dizer? Eu esqueci, me fugiu a palavra, mas o mínimo amoroso, sentimental, né? Ficaria orgulhoso com a lição de moral que ela deu. Que ela vira pra ele e fala assim: você ainda tem tempo de se redimir. Faça as coisas. Deixa de ser idiota. Deixa de ser idiota, você é inteligente, você sabe fazer as coisas.
Pô, deixa de ser estúpido, cara. Aí ele fica. Isso daí tá digno de Multiverso da Loucura com o Doutor Estranho falando, não, vai lá, você consegue, você já sabe como fazer. É tipo ela falando, larga de ser idiota, você pode ser alguém legal. Uau! E aí ele fica tocado, né? Tipo, por quê? Não sabemos, mas ele fica tocado. E Não faz sentido. Eu acho que essa daí foi tipo, mano, por quê? Não faz sentido. era uma garota falando com ele, uma menina falando com ele, tipo, poxa, deixa de ser cuzão, cara. Eu, hein? Porra. Aí ele, mas eu não posso. Ela, por que tu não pode? Porque eu sou diferente. Mano, porra, todo mundo é diferente. Enfim. E E aí aí ele. ele vai lá e E aí salva ele. todo mundo, Não, inclusive. e aí ele fica parado, né? Do tipo, tá, o que que ela quis dizer com isso? E continua a revolução, de repente o Kang aparece e sai dizimando todo mundo. Mas ele dizima com vontade. Dizima com uma. Ele oblitera as pessoas com uma volúpia que, pô, assim, eu achei muito maneiro. Os rebeldes estão vindo pra cima dele, ele queima, destrói, morre. Vai matando todo mundo. E aí a Só que galera, isso, né? tipo, Ele vai com uma. Eu acho que foi por isso que a galera ficou tão incomodada, porque ele vai com uma volúpia pra esses personagens secundários. uhum, E quando chega os personagens principais, ele não age com o mesmo poder. Até nesse primeiro momento que ele ainda tá com os poderes dele, né? uhum. Ele briga com eles lá, mas você vê que tem uma redução de danos ali. Até porque ele tá lá matando todo mundo. Na verdade, ele mesmo, sozinho, tá controlando a guerra, né? Tá virando a guerra. O pessoal começa a bater em retirada e fala assim: cara, deu merda, não vai dar pra ir. Vambora. E aí o Scott vai tentar enfrentar ele e ele fala: Scott, tu é um bosta. Tipo, o que que tu tá fazendo aqui? Eu já te enfrentei. Não tem Você não, poder pra mim. você não é ninguém. E ele fala com desgosto na voz: você não é ninguém. Tipo, você é o cara que conversa com as formigas. E isso eu achei maravilhoso. Porque o que acontece? Nas histórias em quadrinhos, normalmente o Scott é uma das pessoas. Tipo, sabe aquela primeira. O Homem-Formiga normalmente é o Hank Pym. Isso é uma virada de roteiro digna de Batman vs Super-Homem. Do Marta. Que a galera não tende a não gostar. Mas eu acho maneiro que você pega a história do cânone e joga ela pra dentro do filme de uma forma simples. Você é o cara que conversa com as formigas. Tipo, em outros universos, talvez não existisse o Pym. Quem fizesse tudo isso fosse o Scott. E nesse universo, Mas aqui não. quem conversa com as formigas é o Hank, que tá lá atrás. Tá. E E eu aí, acho ele maravilhoso. Desculpa realmente te está cortar. conversando com as formigas. Você tá me ouvindo? Tô sim, eu só tava Ah, tá. finalizando. Eu acho maravilhoso quando o Hank vai falar sobre as formigas, porque ele entra no mundo dele ali, porque ele é tão aficionado por formigas, e ele entende tanto de formigas que ele fala de um carinho daquelas formigas. Todo mundo fica olhando assim pra cara dele, tipo, cara, beleza, abaixa aí a sua empolgação, porque ele fica muito, oh meu Deus, formigas são muito maravilhosas. E aí, eu acho muito legal que ele vem, né? E aí, tipo, ele não é o cara das formigas. Eu sou o cara das formigas. E aí, vários E formigões aí tem gigantes formiga vêm pra vindo pra cima caceta. do Kang. E o Kang, tipo, não, eu consigo lidar. Opa, eu consigo. Tá difícil, hein? É tipo. Aí lembra qual é o nome daquele filme? O Vida de Inseto, né? Que as formigas vão todas pra cima do gafanhoto. Porque quando você se une, né, com o seu. Quando você se une com a galera, você fica muito mais A forte, né? união faz o Então, açúcar. exatamente, literalmente. As formigas chegam, tudo bem que com a ajuda do Darren, porque é ele que dá uma enfraquecida ali naquela cúpula lá que o Kang tá se protegendo.
E aí as formigas conseguem pegar ele e com certeza dar uma coça nele lá de algum jeito. O que E aí a acontece. gente fica assim, né? Se não tem corpo, não tem morte. O que aconteceu antes disso é porque eu acho interessante que teve uma galera que eu também escutei meio que, porra, formiga, que não sei o que. Eu acho interessante que a todo momento no filme, quando aparece o Hank Pym dentro do Quantum Mania, né, dentro do universo, ele escuta barulhos estranhos. E ele fica tipo, cara, Uhum. eu tô escutando esse barulho estranho, eu tô tentando descobrir o que que é isso, tô tentando entender o que que é isso. E no final ele vem e fala, eu tava escutando, eram as formigas que estavam me chamando, tentando se comunicar comigo. Não sei porquê, mas quando elas vieram pra cá, elas tiveram um salto evolucional de tipo m- anos e anos, milhares de anos. E porra, tu vê, Uhum. só faltou ter formiga com mira laser, sério mesmo. Elas vêm pra cima É de tipo, não. é uma facilitação de roteiro? Com certeza. É uma facilitação de roteiro que dá pra comprar. Pelo menos Não, pra mim. total, total. E aquele E negócio, eu o vi, Homem-Formiga, gente. Tu vai querer o quê? é, eu ouvi uma galera criticando bastante esse filme, mas é uma galera cult que acha que só é válido filme que, enfim, tem outras funções para além do divertir. Que eu Uhum, acho que os filmes da Marvel estão indo muito para esse caminho de só querer ser uma diversão de 2 horas ali. uhum. Na E verdade, eu não acho que eles sempre acho. quiseram fazer isso, né? Só que eu não acho que esse filme em específico, por mais que ele esteja abrindo a quinta fase da Marvel, é, seja um filme que a gente vai ficar revendo. E olha que eu gosto de rever as coisas. Só que tá difícil rever os filmes da Marvel porque tem cada vez mais coisa, né? Rever tudo da Marvel, na verdade. Uhum. Esse aí Então, ainda assim, revejo. Esse eu reveria tranquilamente. Até pra entender. Reveria dublado até pra pegar mais coisas assim na tela pra ver se eu. pode ser. Eu acho que é um filme pipoquinha pra você ver no um sábado à tarde, sabe? Num dia chuvoso. Gostosinho, Inclusive, a gostosinho. gente viu num dia que choveu para cacete no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas só esqueci, só não teve a pipoca. Mas se você viu o episódio dessa semana, número 50, que falamos sobre comida, comemos o quê? O hambúrguer do porquinho. Comemos o Comi hambúrguer do porquinho. feliz. Que Uhum. hambúrguer gostoso. Mas aí, voltando pro filme, eu acho que é isso, é um filme que tá ali pra te divertir, que a galera, sei lá, né? Tem uma galera falando que ele introduz o Kang, eu acho que o Kang foi introduzido lá atrás, só que tem isso também. Você pode assistir filmes cult e você pode assistir filmes da Marvel, e tá tudo certo. Uhum. Só que eu acho que é interessante a gente lembrar que cada filme tem uma função. Uhum. Nem todos serão uma obra-prima do cinema, mas também não precisa ser tão cagado, né, lá E ventando. eu. Não é? E eu acho que é interessante que, assim, continuando ainda no resto do filme, né? Nesse finalzinho, temos lá, tipo, uma possível derrota do vilão, né? E o. Tá todo mundo feliz. Ah, a gente vai voltar agora. Bora voltar pra casa. Tá todo mundo voltando. E não foi a derrota total. O vilão ainda aparece de novo. Como você já tinha dito, não tem corpo, não tem. Não apareceu o corpo, Morte. não tem morte. Não tem morte, o vilão ainda tá vivo. E aí a gente tem o Kang massacrando o Scott na Na porrada. Na porrada, no porrada. braço. E aí tu vê a Putz, bisnaga de tríceps que o cara tem é maior do que o meu braço inteiro. Meu irmão, o maluco que eu fez. ia comentar isso. O Tá cara maluco. tá monstro, Tá trabalhou ali maluco. naquele tríceps. Só que aí, ainda falando, obviamente, né, falando sobre isso, eu fiquei apreensiva de que esse Kang talvez não tenha morrido de fato, Eu acho que não morreu, não. porque ele foi sugado para dentro do núcleo. O núcleo Ele tem foi várias sugado para dentro coisas. do núcleo.
Exatamente. E não sei se ele vai conseguir, igual o Darren, por exemplo, que a gente Uhum, achava que ele estava morto, e ele só estava enquanto Mania. uhum. Por mais que lá na cena pós-crédito eu falei, ah, não, beleza, morreu. Só que eu ainda tô com esse sentimento do, será que morreu de fato? Não, eu não acho que ele morreu. Porque Ele. seguimos sem corpo. Ele, pra mim, sinceramente, pra mim ele não morre, né? É um Kang que pode aparecer aí no futuro novamente. Pra mim ele ainda vai absorver os outros. Eu vi gente falando, ah, esse Kang não vai chegar aos pés do Thanos. Sinceramente, eu também acredito que não. Mas é aquele negócio. São personagens diferentes. Não, eu acho que o Por mais que eu Thanos tô foi aqui, muito. Meu Deus, o Thanos, sabe? O Kang é um personagem. Assim, eu tinha até conversado com um. Como é que é o nome? Um seguidor da página. Que ele falou: Ah, você tá analisando o filme do. O trailer do. Como é que é o nome daquele? Guardiões. Guardiões, mas você não conhece os Guardiões. Eu falei: Sim, tô analisando como leigo. E isso não é errado. E Só o que eu acho que Thanos é vilão. Pô, falar em vilão do Creed. É, ele é o vilão do Creed 3? E, porra, o maluco tá gigante. Sério mesmo. Mas o Kang é o vilão do Creed 3. é o Eu mesmo? acho que é. Gente, eu não reconheci. É, A Eu não Jéssica, reconheci. a Jéssica ficou louca pra ver Creed por causa do. Nossa, fiquei super afim. Do. Do. Super. Do quê? Do. Michael B. Jordan. Não, não. Eu falei, brinco. Que tu O fala? quê? Quero Por ver causa o do filme. enredo. Ah, por causa do enredo. Ah, sim, quero ver o filme por causa do enredo. E o enredo é o Michael B. Jordan, sem camisa. Esse maluco tá gigante também, o cara que faz o Kang. Tá? Eu não tinha. Caraca, eu não tinha reconhecido que era o mesmo ator. E olha que a gente viu o trailer No no, cinema. nessa hora. É, na hora que a gente foi ver Quantum Mania. Uhum. Quero Só ver, que eu inclusive, ia Creed falar 3. alguma coisa e eu me perdi. A gente tava falando ainda do fato dele não ser um vilão tão bom ou tão bom quanto o Ah, Thanos. tá. Só que Lembrei o o que que eu ia dizer. acontece? Que eu tava tentando finalizar aqui. O Thanos é vilão prateleira A. É a galera que, tipo, se você já viu algumas histórias do Quarteto Vingadores. Fantástico, Vingadores, Thanos, Doctor Doom, o próprio Galactus, esses são vilões prateleira A. O Kang, Thiago, você não sabe o que você tá falando. Kang é prateleira B, gente. Assim, uma pessoa que não conhece tanto Marvel não sabe quem é o Kang. E não adianta você falar Ok, assim, cara. tipo, não é assim. Não, não é. É vilão prateleira B. Eu acho, e eu sei que tem pessoas que não vão concordar comigo, e muito provavelmente se eu fosse ver Pequena Sereia eu ia querer ver copia e cola. Eu acho que a gente às vezes precisa lembrar que o intuito dessa galera da Marvel MCU não é replicar tudo que tá no quadrinho. Não. É criar um mundo novo, atingir pessoas que não conhecem os quadrinhos, inclusive. E eles querem agradar principalmente esse outro público que eles, pelo que eu vejo, consideram que seja maior do que a galera que lê Uhum. quadrinho. Uhum. E acho que né? Porque as pessoas veem muito mais filmes do que leem quadrinhos, do que leem livros. Infelizmente, talvez ou não. Só que é uma galera que consome. É muito mais fácil a galera consumir filmes do que ir comprar quadrinhos. Então, assim, você vai lidar com pessoas que estão indo ver o filme por causa daquela história que está sendo contada e por causa da história que foi contada anteriormente no MCU. É exatamente isso. Então, É assim, exatamente isso. e muito provavelmente, e aí, supondo eu, nem o Kang vai ser igual ao que era nos quadrinhos, e eu acho que o Thanos mesmo teve suas adaptações e suas alterações. A gente tem personagens que são muito mais poderosos nos filmes da Marvel do que são nos quadrinhos, inclusive chamam a Miss Marvel, a Capitã Marvel, de apelona, porque deram poderes a mais que ela não tem nos quadrinhos. Então, assim, a gente tem que lembrar que é uma nova adaptação, é uma nova história, é um novo multiverso da Marvel. Uhum. O Primata Assim, colocou aqui, Galactus me deixa ouriçado. eu gostaria, olha, eu conheço muito pouco do Galactus.
Até sei um pouco mais do que aparece no Quarteto Fantástico 2, eu acho, né? Uhum. É um personagem que eu gostaria de ver bem adaptado no MCU. Uhum. E faço votos de que no futuro ele apareça. E eu tô vendo muita gente comparando, e sempre vai existir essa comparação, né? Com o que vem da DC aí. Então, assim, não sei se. Mais uma vez, né? Minhas expectativas sempre ficam mais embaixo. Uhum. Mas eu acho que são propostas diferentes. Todas essas que eu trouxe aqui, esses exemplos que eu trouxe, são propostas diferentes. É uma proposta diferente para o quadrinho, é uma proposta diferente para o DC, é uma proposta diferente para a Marvel. Então eu acho que todos esses meios estão aí para que a gente possa se divertir. Seria umas 2 horas e meia, talvez 3, você vendo um filme que você possa rir, que você possa se entreter e esquecer um pouco de tanto de bosta que talvez esteja a sua vida. Sim. Concordo plenamente. E eu acho o seguinte, é aquele negócio. A gente tem uma galera que conhece tudo dos quadrinhos, tipo, vai saber de tudo. A única coisa que a gente pede não é que você saiba tudo, que as coisas sejam feitas. É só que se respeite a origem de certas coisas. Eu vou falar que eu já tive algumas discussões com o jogador número 2 sobre guerra civil. Porque, pra mim, a guerra civil, ela não respeita o plot máximo Padrinho. dos quadrinhos, que é uma divisão entre o mundo dos heróis e com uma repercussão gigantesca. Eles tentam fazer isso, mas isso é só feito em um filme. As séries não tiveram tanto impacto nisso. Os outros filmes, os filmes que vieram depois também não tiveram tanto impacto nisso. Então, eu acho que fica muito Só que preso àquele filme. eu acho que nesse momento, talvez, e aí supondo mais uma vez a minha pessoa, que a Marvel ainda não estava preparada para trabalhar com séries. Eles foram trabalhar com séries depois, mas eu acho que seria um arco muito interessante de ver adaptado numa série. Certeza Porque absoluta. você teria aí pelo menos umas 10 horas, talvez 8 horas. E acho que seria uma adaptação muito mais. Se não sei se fiel, mas a gente está vendo agora, The Last of Us. se vocês não estão acompanhando, deveriam, The Last of Us. E você tem diferenças do que você tem no jogo para o que você tem na série. Só que você tem, como disse o jogador número 3, a essência daquilo dali. Uhum. Você vai ter algumas alterações, mas a história num todo fica até muito mais enriquecida do que o que a gente tem no videogame. Eu não joguei, estou começando a jogar agora, só que fica muito mais... fica muito melhor, eu acho. Eu tô gostando demais da série. Eu revi hoje, inclusive, de novo todos os episódios, porque, sei lá, você acaba. Como eu fico muito nervosa vendo a série, eu acabo perdendo algumas coisas. Então eu gosto de rever. Só que tá ali. A base, a A essência, o estrutura tá ali. núcleo, Uhum. a estrutura tá ali. Não ofende as pessoas que assistem, que jogaram o jogo, tanto que a gente tem jogador número 3 que adora The Last of Us jogo Uhum. e tá gostando muito da série. Tem assim, gostaria de ter visto isso, que pena que não apareceu, mas tá tudo bem, Uhum. porque o essencial, o fundamental tá ali. E eu acho que não aconteceu com Guerra Civil. É. E olha que eu sei muito pouco ali eu vi algumas coisas, li sobre o Guerra Civil, eu não cheguei a ler o quadrinho, mas li sobre. Uhum. Mas só que era uma época em que a Marvel não estava disposta a trabalhar com séries ainda. Você perguntou, eu não sei se é série ou vai ser filme. O terceiro filme que pode estrear esse ano. Não é o Guerras Secretas? Guerras Secretas é pra esse ano? Achei que fosse pro Não ano que sei. vem, mas é sério. É o que. Ah, é série? Vai ser Deixa, série? Tá. minha imagem vai sumir aqui, mas Ah. eu sigo ouvindo. Deixa eu E confirmar aí aqui, porque... finalizando sobre o filme, né? A gente tem o Scott voltando, ele fica com um peso na consciência do tipo, caraca, será que ele morreu? Será que ele não morreu? Eu achei isso maravilhoso. Que ele Uhum. sabe que pode acontecer uma merda.
E se Uhum, acontecer, ele é o único que sabe o que que aconteceu ali, né? Tipo, ele e a Vespa, obviamente. E é uhum. engraçado que a gente não tem ainda a formação de novos Vingadores ou dos Vingadores antigos. Eu Não, acredito que vão ser novos Vingadores, sim. E eu realmente quero ver ah, essa formação dos novos Vingadores. eu acho Tô que a gente curiosíssimo. agora vai ser apresentado. A gente estava conversando outro dia, né? Seremos apresentados a outros personagens. E aí, falando, né, sobre os filmes que lançam ainda esse ano, são só realmente os dois que eu tinha citado anteriormente. Uhum, O Guardiões da Galáxia 3, que é 5 de maio. Olha, tô boa, falei que era maio. uhum, E as Marvels, que vai lançar em 9 de novembro, são. Todos eles a gente já conhece, tanto de uhum. Guardiões quanto das Marvels, que vai unir lá a Capitão Marvel, Miss Marvel e a Mônica Rambeau? É a Mônica? É a Mônica? Eu nunca sei se é a Mônica é a filha ou a mãe. Eu sei que é Rambeau, eu Aham. nunca lembro quem que é a mãe e quem que é a filha, Que é a Photon. mas é, teremos as três, a gente já conhece. E aí, de série que está prevista para esse ano, só que não Loki. tem o mês de lançamento, Loki, Invasão Secreta, Coração de Ferro e Agatha. De todos, estou mais empolgada Loki. com Agatha. Eu tô com Agatha. Tô Tenho muito empolgada para empolgação ver o que vem na nenhuma com a Agatha. Agatha. Nenhuma. De todos é o que eu mais estou interessada. O Invasão Secreta eu acho que vai ser interessante também. E se Loki manter o que foi no primeiro, eu acho que vai ser bom também. A Coração de Ferro é que eu tô mais. Tá, beleza. Eu acho que Eu Loki não pra tô mim ligando é muito. a série principal porque ela é condutora de a, todo o multiverso, sabe? O Loki é o único Sim, personagem que ele sabe o que que tá acontecendo, né? O que que são as uhum. variantes, o que que é o multiverso em si, quem é o Kang, né? Que ele com a Inclusive, aquela cena pós-crédito que aparece o Loki foi. Eu fiquei mais empolgada do que a cena anterior, Uhum, porque aparecem todos os Kangs ali. Eles falam que o Kang que foi exilado morreu. uhum, Mas é aquilo, não tem corpo, para mim não tem morte. Ele pode voltar em algum momento, fortalecido, com o que ele aprendeu lá dentro do núcleo dele. Quem uhum, sabe ele mesmo conseguindo viajar pelos multiversos. Pelo uhum, menos essa é a teoria que surge na minha cabeça. Mas a gente tem muito Kang para trabalhar aí para frente. Você vê aquela cena por os créditos, você sabe do que eu tô falando. uhum. Só que a cena que me deixou mais empolgada foi essa cena do Loki, conversando lá com o menino narigudinho, que eu esqueci o nome dele. Ah, eu nunca sei com o É, cara eu do bater ou esqueci. correr. Eu esqueci o nome dele. Ou é o Wilson, é o ator, mas o É, personagem eu não consigo lembrar o nome. não é Owen também não? É, não, esqueci, mas não importa. Tá. Essa cena é interessante, que a gente tem um Kang talvez não tão mal quanto os outros. A gente tem que lembrar que estamos falando de multiverso e você vai ter múltiplas personalidades aí dentro. Uhum. Você pode ter um Kang talvez bonzinho, mas não sei se será confiável. Sim, sim, sim. Mas eu tô empolgada com o Loki. É porque eu gostaria muito de conhecer mais da Agatha. Essa parte que NPC, acho que também é você já pode feitiçaria, voltar, né? né? Não é porque eu ia citar outros. Ah, tá. Porque, assim, essas séries, o Loki, a Agatha, a Echo não, Invasão Secreta e Coração de Ferro, não temos data, então alguns podem ser adiados para o ano que vem, Uhum. só que ainda está previsto para esse ano. E aí, em 2024, de filme, a gente tem Capitão América, Nova Ordem Mundial, que eu tô bem curiosa para saber o que eles vão fazer em 2 de maio. Uhum. Teremos Thunderbolt em 24 de julho. Blade em 6 de setembro, Opa, que eu Blade. tô, eu tô bem curiosa para ver o que vem Blade. E o mais aguardado de todos, porque teremos o retorno do maravilhoso Hugh Jackman, que está trabalhando bastante Deadpool para pegar 3. corpo, Deadpool 3 em 8 de novembro. E para série, a princípio só tem a Echo, que foi adiado de novo, né? Uhum. Ah, e tem uma tal de Magnum, mas essa eu de fato não faço É ideia do que isso, esperar. são personagens de prateleira C, D, que eles estão colocando aí pra ver o que que... É porque eu acho o seguinte, Guardiões da Galáxia 1
foi um grande acerto, sabe? Uhum. Ninguém. Do James Gunn. Não, calma. Só que não Se você teremos fala James assim, Gunn ali na Marvel mais, eu né? conhecia Guardiões, ok, show, parabéns, mas o resto do mundo não conhecia. Esse é um fato. O jogador número 2, que é um grande fã de Guardiões da Galáxia, do filme, não conhecia os Guardiões da Galáxia. Então, assim, ter os Guardiões, a presença dos Guardiões não, ter outros personagens de prateleira B, C, vendendo, é um lucro muito grande pra... O que foi aí, NPC? NPC? É, caiu. Peraí, vou ter que sair. Ter personagens do núcleo B, C sendo apresentados, sendo mostrados no multiverso, né? No multiverso não, no MCU. Gente, é muito lucro pra Marvel. Então é o que eles querem. Vou apresentar Echo, vou apresentar Magnum, vou... Por exemplo, Dominó, que é uma personagem que aparece no Deadpool 2. É um mutante que, cara, assim, a primeira vez que eu ouvi falar da Dominó, e foi uma das poucas vezes, O Dominador, né? pra mim é Dominó, em português é Dominó. A primeira vez que eu escutei falar da Dominó foi numa revista em quadrinho, onde eu não vou lembrar a saga qual é, mas os X-Men estavam pensando em entrar na Guerra Civil. Porque, não sei se você sabe, se você não leu, leia Guerra Civil, que é muito, muito boa em todas as revistas que saem. Porque o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa, porque eu fico tão revoltado com Guerra Civil. Guerra Civil, ele é um arco dos quadrinhos que ele é linear. Então você pega todas as revistas que estão escritas Guerra Civil, você para da onde acabou, né? Acabou esse episódio, quando você vai para esse aqui, tem uma ligação direta com o episódio anterior. Só que ao mesmo tempo que eram lançadas as revistas da Guerra Civil, era lançado o Homem-Aranha, o Capitão América, o Deadpool e toda X-Men e todas essas revistas que foram lançadas que tiveram alguma ligação com a Guerra Civil, eu fui ler. Então, no meio da Guerra Civil tinha uma revista do Homem-Aranha. E aí você lia e você descobria o que o Homem-Aranha fez pra... Porque o que acontece? Não sei se você sabe, o Homem-Aranha vira e fala assim: gente, eu sou o Peter Parker. Pra que ele foi falar? Que ele fica a princípio do lado do Homem de Ferro. Cara, a Tia May é caçada, a Mary Jane é caçada, se eu não me engano, já tem um tempinho que eu li, a Tia May chega a morrer porque ele tá sendo caçado, assim, de uma forma ímpar, porque todo mundo sabe quem é o Peter Parker e tá todo... Ah, eu vou te proteger. Vai proteger o caralho. Ninguém protegeu. A gente tem que lembrar que o Homem de Ferro faz isso lá na história dele, só que o Homem de Ferro tem uma grande diferença do Peter Parker, né? Primeiro que ele não tem Como é uma galeria de vilões gigantesca como é a do Homem-Aranha. Não, Segundo que ele tem recursos. Exatamente. Pode não parecer, mas dinheiro faz toda a diferença na sua segurança. Uhum. E aí, em determinado momento, ele faz um pacto com o Mephisto. E era por isso que tava todo mundo querendo que o Mephisto aparecesse, né? Mephisto, a galera tá sonhando desde Wanda, né? Que o Mephisto simplesmente faz todo mundo esquecer o Homem-Aranha. Quem é o Homem-Aranha? Uhum. Não tivemos isso, mas não tivemos o Mephisto fazendo isso, mas tivemos isso no filme do Homem-Aranha, né? Uhum. Com o Doutor Estranho. Isso, foi o Doutor Estranho que faz isso. Mas assim, então você vê essas pequenas inserções em outras revistas tendo muito peso nas histórias. E assim, eu nem sei porque eu entrei nisso, já tô divagando pra cacete aqui. Mas Estamos. Mas é que teve essa parte que foi fora do Guerra Civil, né? E acho que foi fora, principalmente porque, por mais que a Sony esteja muito em contato com o MCU, não está totalmente atrelada ao MCU, né? Porque ainda
a Sony tem os direitos do Homem-Aranha. Acho que eu lembrei porque eu Mas, entrei nesse assunto, mas tudo bem. o quê? É porque eu tava falando dos heróis B e C. Então, você vai trazer Ah, uma sim. porção de heróis. Pô, Manto e Adaga. Pelo amor de Deus, teve até série de Manto e Adaga aí que ninguém viu. Ah, eu vi. Só Ótimo, que eu parabéns. acho, Mas, porra. eu acho que é interessante trabalhar com esses personagens que não são tão conhecidos. Desculpa, porque você tem uma liberdade maior para trabalhar com eles. Porque a galera não espera tanto assim de um Guardiões da Galáxia, ou não esperava Uhum, no primeiro filme que lançou, porque eles não são personagens tão queridos como os X-Men, por exemplo, uhum, que tá no topo, né? E, inclusive, eu estou ansiosa para ver o que vem de X-Men. Bastante ansiosa. uhum, Eu gosto muito dos X-Men anos 90, início dos anos 2000. Eu gosto daquilo dali, apesar de saber que tem muitos problemas naquele X-Men da Fox. Só que gosto mais ainda do First Class, do Dias de um Futuro Esquecido. O outro posso ignorar também. Mas esses dois são muito bons. Para mim, foram muito bem trabalhados. Então, assim, estou com a expectativa em alta? Não, nunca estou. Mas estou esperançosa do que vem. E o retorno do Hugh Jackman me dá um calorzinho no peito. Olha, pelo que eu andei vendo sobre o retorno do Hugh Jackman, eles não vão apagar nada que aconteceu em Wolverine. Ou seja, O que foi? Desculpa, ficou longe. o retorno do Hugh Jackman não vão apagar nada do que aconteceu em Wolverine. Então, os X-Men estão Wolverine, mortos. o O Logan, último, né? isso, Logan. Tá. Os X-Men estão mortos em Deadpool. Diz ele que vai voltar para corrigir a linha do tempo. Será? Não sei. Só sei que não sei o que Isso que eu esperar ia desse filme. falar. Eu também não sei o que esperar, e como eu disse, minha expectativa está sempre em baixa, mas estou com esperanças de que tenhamos um bom filme. Gosto, acho que, dos dois Deadpools que saíram, eu gosto dos dois. Mais um filme que não se leva a sério, é um filme bastante galhofa, e eu gosto do que eles fizeram ali, do que eles produziram ali. Então, assim, sigo com esperança de que venha algo bom. Mas a partir do momento em que a gente tem um multiverso, tudo é possível. Uhum, uhum, Tudo é possível. Então, assim, não sei em que terra se passa Deadpool, se passa no mesmo que se passou os Vingadores, se eles vão trazer os Vingadores em outro universo, se vão trazer os outros atores, porque a gente já teve dois mutantes antigos voltando. uhum. A gente tem o Professor Xavier em Multiverso da Loucura e temos o Wolverine voltando em Deadpool. Então, assim, o céu é o limite É. com o multiverso. O céu é o limite. Então, vamos ver o que a Marvel tem pra gente. Por incrível que pareça, esse filme do Homem-Formiga me deixou mais esperançosa pro que vem aí da Marvel É. do que os filmes passados, do De que 0 a a fase 10, 4. eu dou uma nota 7, 7,5 aí, tranquilamente pra ele, sem me arrepender. Consegui me divertir. Não senti o tempo passar, apesar de ser um filme mais curtinho. Fiquei apreensivo pela primeira vez, porque se eles tivessem matado o Homem-Formiga seria maravilhoso. Prestem atenção. Não aconteceu, mas se eles tivessem feito, eu acho que dariam um toque todo especial pra esse filme. É porque o Scott deve, o ator deve ter um contrato pra mais 20 filmes. Mas eu acho que se matasse ele, assim, eu meteria um 8 aí no mínimo nesse filme. Não, eu acho que para mim ficou entre 7 e 8, a minha nota também é por aí. Inclusive, eu estava aqui lembrando daquele final do Scott Lang falando assim: eu matei o Kang, tá tudo bem, nós matamos o Kang, e tá tudo certo, mas espera aí, a gente matou? A gente matou ele? De verdade? Ele tá morto? Cara, eu amei essa cena. Eu amei. Tipo, ele fica preocupado, o que é algo que geralmente ele não fica. Uhum. O Homem-Formiga, ele é muito
problema. E ali ele, não, a gente matou ele. Matamos. Não, a gente matou, tá tudo certo, a gente Matamos mesmo? conseguiu. Matou? Matou não. E é uma dúvida que eu tô também, porque, mais uma vez, não tem corpo, não tem morte. O filme Mas- mesmo, ele te obriga a ter essa dúvida, né? Do tipo... Quando o Porque próprio é isso, personagem te levanta essa questão, tu fica, ué? Eu já tava desde antes, eu falei, ó, não sei se morreu não, hein? Porque ele foi sugado por aquele núcleo, Uhum. apesar de vir no final ali aquele povo lá do Kang falando, não, morreu, agora vamos resolver outras coisas. Eu adorei os 4 Kangs que apareceram, tanto nessa primeira cena pós-crédito como na segunda. Eu tô curiosa para ver o que vem em Loki por causa dessa cena pós-crédito. Porque ele parece estar ali no passado, nos anos 50, 60, né? Então, fiquei curiosa. Cena dos próximos capítulos. Pra falar assim Marvel, rapidamente... você tem minha atenção mais uma vez. Pra falar rapidamente das cenas pós-créditos, a primeira são vários Kangs se reunindo, vários assim, do tipo... 30 mil Kangs se reunindo em um lugar, tipo numa arena, todos eles de formas e formatos diferentes. Talvez até mais. Eu achei isso bem divertido, bem maneiro. Aham. E a E segunda... você tem diferenças, né? Você tem similaridades, mas você vê que tem diferença para cada personagem. Exatamente. E a segunda cena pós-crédito é a aparição do Loki, que eu achei que fosse aparecer no filme, mas ele não apareceu, mas não me tirou muito da expectativa. E é A gente isso. tá esperando o Loki desde o Multiverso da Loucura, né? E o Multiverso da Loucura nem na cena pós-crédito ele apareceu. Não, o Loki tá Que, guardado. inclusive, é outro filme, o Multiverso da Loucura, que tem o CGI meio cagado. Então eu acho que a Marvel tá entrando de volta nos eixos. Eu sei que a crítica especializada não gostou do filme. Eu vi muita gente criticando o roteiro. Não vi ninguém reclamando do CGI. Só que é isso. Existem filmes cults e existem os filmes da Marvel e vai ter público para os dois. O importante é você assistir aquilo que você gosta de assistir. E eu gosto de assistir filmes que não ofendam a minha inteligência. Facilitações vão haver, eu acho que é comum em filmes de herói. Só que você não vai esperar um grande roteiro de um Todo Mundo em Pânico, por exemplo. Vai ser galhofa, você sabe que vai ter facilitações. Eu acho que é o que acontece aqui com o Scott Lang, com o Homem-Formiga, porque é um filme que não se leva a sério. Então, e mesmo assim é um filme funcional, a meu ver. Eu acho que é isso, galera. A gente já falou bastante sobre o filme, a gente já tá mais de uma hora aqui nessa aqui, pra juntar com a outra já vai ser uma E hora e ainda meia. teve a outra. Se você não sabe o que aconteceu, quer saber, acabou a luz, então a gente teve que reiniciar a live, porque Rio de Janeiro é esse caos, que mesmo não chovendo acaba a luz. E é isso, Assim, galerinha. provavelmente, se você não tá vendo essa live ao vivo, esse vídeo a gente deve juntar e lançar amanhã de novo, os dois juntos. Então talvez você nem perceba que faltou luz, mas quem tava aqui com a gente percebeu. E é isso. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e um queijo. Uma coisa que eu preciso dizer. Existe um filme que trabalha o multiverso da loucura melhor do que o multiverso da loucura e outros filmes. Se chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Dica, veja. Não é um filme pra todo mundo, só veja. É um filme bem louco que tá concorrendo ao Oscar de melhor filme. Acho que de melhor direção, mas não tô certa. Mas melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante. Deve ter acho que tem outras indicações, mas que eu não vou lembrar de cabeça, mas esses 4, com certeza. E é isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui. Um beijo e um queijo pra vocês. E fomos. Bye, bye.